Terça-feira, dia de Santo Simão Zelote e Judas Tadeu. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, vamos lá, se inscreva no canal, clique em gostei, depois você vai escrever um comentário para me ajudar. Meus queridos, vamos juntos pegar o evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste dia, hoje é festa, Santo Simão e Judas Tadeu, nós olhamos para estes dois apóstolos e também meditamos sobre o nosso apostolado. Você está fazendo algo por Jesus? Você está evangelizando? Você faz parte de alguma pastoral da sua igreja? Aí na sua paróquia, você já se interessou por ser missionário? Por ser uma pessoa que ajuda na pastoral familiar, do dízimo, no grupo do Manaim, do Cursilho, das mães que oram pelos filhos, pastoral da acolhida, pastoral dos missionários, por que não? Pastoral, enfim, tantas pastorais, movimentos que nós podemos exercitar o nosso apostolado, ou seja, a nossa missão, como fizeram os apóstolos. Mas, meus irmãos, o Evangelho nos mostra justamente o chamado destes grandes homens e podemos ver nesse chamado o nosso chamado. Vejam que o texto do Evangelho inicia de forma clássica, ou seja, antes de Jesus fazer algo, ele passa a noite em oração. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Subir a montanha é sinal que algo grandioso vai acontecer. Lembra? Onde é que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos? Exatamente, você respondeu certo, lá na montanha. Ele passou 40 dias em jejum e oração e Deus deu a ele as tábuas dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Então, passou a noite toda em oração a Deus. Antes de uma decisão, eu preciso orar, eu preciso rezar. E não rezar de forma assim de meia boca, não, eu preciso gastar tempo na minha oração. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Então, entendam, Jesus não tinha só os 12 apóstolos, Jesus tinha uma multidão de pessoas, um grupo de pessoas que estavam com ele, os discípulos. Mas dentre esta multidão de discípulos, Jesus escolhe 12 homens. Estes 12 homens são os nossos primeiros bispos, são os nossos primeiros sacerdotes, que são discípulos, mas é um discípulo com poder sacerdotal vindo do próprio Jesus. Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. O número 12 significa que Jesus está fazendo um novo povo de Deus. Quantas eram as tribos de Israel? 12. Então Jesus, que quer fazer um novo povo de Deus, chama 12 apóstolos, aos quais deu o nome de apóstolos. Apóstolos significa embaixadores. São aqueles que fazem algo em nome de alguém, com a autoridade daquela pessoa que o enviou. Então, este alguém é Jesus, que vai dar autoridade para estes 12, para agir em nome dele, como se fosse ele mesmo. Ou seja, esses homens são sacerdotes a partir do seu chamado. E nós vemos os nomes deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Veja, vou destacar aqui dentre tantos 2 nomes. Versículo 14. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Simão, mas pôs o nome de Pedro. Pedro significa pedra. Pedra, que vai ser o alicerce da igreja, nosso primeiro Papa. Então Jesus Cristo dá uma missão muito específica a um destes apóstolos. Então, tem um grupo dos discípulos.
Existe o 12, é o número dos apóstolos, mas dentro dos 12 apóstolos existe uma pessoa com a missão mais específica ainda, que é liderar o grupo apostólico, que nós chamamos depois de Papa, ou seja, Simão, que se tornou Pedro. E essa tradição de mudar o nome ainda continua hoje. Veja, o nosso Papa, ele é Robert, mas ele escolheu o nome de Leão XIV, porque ele agora, dentre os apóstolos, dentre os bispos, é o responsável por guiar toda a igreja. Mas vamos, e aí vem a lista dos apóstolos, meus irmãos, cada um com a sua personalidade própria, cada um com a sua cultura, cada um com o seu aprendizado, cada um com o seu temperamento. Nós nos vemos neles também. Somos um grupo de pessoas, cada um com educação diferente, com alimentação diferente, com temperamento diferente. O que importa nisso tudo é que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor para que Ele faça a sua obra de conversão na nossa vida. Mas veja um outro nome que quero destacar no versículo 16, Judas, filho de Tiago, que aí Judas é Judas Tadeu, que é o apóstolo que nós estamos celebrando hoje, mas tem um outro Judas, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Veja o texto que diz, se tornou traidor, Judas Iscariotes, que não é o Judas Tadeu que nós estamos celebrando hoje, é o Judas Iscariotes, se tornou traidor. Ele já nasceu traidor? Não. Ele nos primeiros dias já era traidor? Não. Mas ele se tornou traidor. Ao invés de ele se tornar um apóstolo melhor, pregador da palavra, ele se tornou traidor. Por quê? Aqui imaginação minha, oração minha. Porque talvez, meu irmão, ele estava com um grupo dos 12, mas o seu coração estava distante. Ele estava pertinho de Jesus, mas o seu coração estava distante de Jesus. Jesus explicava, Jesus mostrava o reino, mas o reino não entrava na cabeça dele. Ele talvez queria ser um apóstolo conforme o seu gosto, conforme as suas ideias. Veja, quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, não concordamos com algo da igreja e saímos e fundamos a nossa igreja? Quantos de nós não gostamos de algo da igreja e nós não vamos mais à igreja? Por quê? Porque eu não concordo. Opa, meu irmão, veja que quantos de nós somos candidatos a sermos Judas Iscariotes? Estamos na igreja, mas com o coração longe de Jesus. Estamos ouvindo o evangelho, mas aqui dentro fica assim, se fosse ver, porque hoje em dia, porque não conhece meu marido, não conhece minha esposa, não sabe o que quer ter filhos, porque hoje em dia os tempos estão tão difíceis, então não tem como, o mundo mudou, estamos mais modernos. Candidatos a Judas Iscariotes. Estamos no banco da igreja, mas o coração distante do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que depois que Jesus chama os 12, nós vimos esses detalhes sobre o grupo apostólico. Jesus desce então para um lugar plano e diz no meio do versículo 17, ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de toda a gente da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e da Sidônia, ou seja, pessoas de vários lugares distantes que vieram até Jesus. Meu irmão, essas pessoas andavam a pé. Nós hoje temos carro, Fusca, Hilux, sei lá o que temos, uma bicicleta, uma moto, e temos preguiça de ir para Jesus. Temos preguiça de ir no terço, temos preguiça de ir à missa, e todo cristão não pode faltar à missa de domingo. Temos preguiça. Essas pessoas vieram de longe por causa de Jesus. Hoje nós temos Jesus com tanta facilidade e temos preguiça de ir até Ele. Mas vejam, versículo 18, que curioso. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Mas vejam que primeiro vieram para ouvir Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje só vão a Jesus só para serem curados, mas não querem ouvir Jesus? Eu quero a cura, mas não quero ouvir. Por quê? Porque ouvir implica me comprometer com aquele que eu estou ouvindo. Porque ouvir significa, eu vou ouvir, vou prestar atenção, eu vou aplicar aquilo que eu estou ouvindo na minha vida. Como isso é difícil, Senhor, só me cura. Eu não quero me comprometer com o Senhor, só me cura, Senhor. Eu não quero estar contigo, eu não quero caminhar, não dá trabalho demais. Então, Senhor, eu quero só a cura. Acontece que, meu irmão e minha irmã, a cura profunda da nossa vida, dos nossos pecados, dos nossos vícios, esta cura só virá na minha vida a partir do momento em que eu ouço Jesus. Vieram para ouvir Jesus, e ouvindo Jesus eu sou curado. Eu recebi esses dias um testemunho de uma pessoa que disse o seguinte: Padre, depois que eu estou acompanhando o Evangelho de todos os dias, quantas coisas se organizaram dentro de mim. Ou seja, meu irmão, quando eu ouço Jesus, quando eu faço esse programa de ouvir Jesus todos os dias, no Evangelho, de participar da missa, de comungar mais vezes, de ir à adoração ao Santíssimo Sacramento, algo acontece dentro de mim. Eu vou sendo curado, eu vou sendo transformado. Claro que não é essa cura espetacular, essa coisa dos espetáculos, não, mas é essa cura que vai aos poucos dentro de mim. Eu vou conseguindo perdoar, eu vou conseguindo virar uma página da minha vida, eu vou conseguindo superar trauma, eu vou conseguindo. Então que nós tenhamos isso no nosso coração. Vamos até Jesus.
Vamos ser discípulos de Jesus. Vamos estar atentos ao Senhor. Ele te chama, Ele me chama. Mas vamos para ouvir o Senhor. E que ouvindo eu seja curado pelo Senhor. Para que eu não faça como Judas Iscariotes. Os outros discípulos ouviram e foram sendo curados. Veja o próprio apóstolo Pedro. Quantas mancadas, quantas bobeiras ele deu, mas ele foi curado. Porque ele ouviu e foi curado. Nós também precisamos ouvir para ser curados. Se nós ouvimos, se nós não ouvimos, nós não seremos curados e corremos o grande risco de se tornar Judas Iscariotes, o traidor. Você quer ser Judas Iscariotes? Você quer trair Jesus? Então, pare hoje, faça isso, faça desta palavra, faça deste canal de evangelização o seu cantinho. Ouvir para ser curado, ouvir para de fato ser transformado, ouvir para de fato ser apóstolo de Jesus. Amém, queridos, obrigado, Deus te abençoe, Deus te recompense muito, porque você está aqui comigo, crescendo nesta família de evangelização. Vamos lá, se inscreva no canal, já clique em gostei, escreva aqui nos comentários, Senhor, quero ser curado, Senhor, não quero te trair, ou outra frase, palavra que te chama a atenção. Vamos lá, baliza, hoje é terça-feira, então nós teremos a Santa Missa na Matriz às 19 horas, e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.